Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, né? Quando a gente compartilha o vídeo, a gente ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, levando esclarecimento, levando entendimento, levando consolo, né? E isso é muito importante. Clica aí no sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades que acontecem por aqui e nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no Instagram. E hoje, aqui no programa Espiritismo e Vida, claro, sempre pedindo a inspiração do nosso Mestre Jesus, né, dos nossos mentores, dos espíritos superiores, para que a gente faça uma boa reflexão, nós vamos falar da edificação da fé. Bom, tem uma passagem lá em Tessalonicenses que Paulo diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos pela couraça da fé e da caridade, e tendo por elmo a esperança da salvação. Se a gente busca no dicionário a palavra edificar, nós vamos encontrar levantar a partir do solo, fazer fundar, instituir. Né? Então, edificar a fé é fazê-la crescer em nós, né? E como é que a gente faz isso? Bom, lá em Mateus, né, Jesus disse assim: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esse monte: passa daqui para colar, e haveria de passar, e nada vos seria impossível. Claro que nós ainda estamos longe desta fé, né? Isso é bem verdade. Mas Jesus esclarece que a fé, ela possui um poder inimaginável, a ponto de transportar montanhas. Né? O que, que são essas montanhas? São os nossos desafios, as nossas dificuldades, né? As nossas resistências, a nossa má vontade, né? Então, se a gente tiver uma fé ali do tamanho de um grão de mostarda, o que a gente não poderia fazer, não é mesmo? No Evangelho segundo o Espiritismo, né, Kardec fala que os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, né, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são também montanhas, outras tantas montanhas que barram o caminho, né, a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Kardec diz assim: a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Então veja, a fé, ela se desenvolve através do trabalho incessante no bem. Não é algo que a gente adquire de uma hora para outra. Exige esforço, dedicação, perseverança, né? A pessoa que tem a fé desenvolvida, ela confia em Deus, confia no seu amor, na sua providência, mas também confia em si mesma, né? Porque conhece os próprios limites, conhece a própria capacidade de ação, sabe que a verdadeira fé jamais é confundida com presunção, né? Mas que essa fé precisa ser conjugada com a humildade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, Kardec explica: aquele que possui essa fé deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simplesmente instrumento da vontade divina nada pode sem Deus. Né? Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Né? Kardec está explicando para nós que a fé sincera, verdadeira, ela é sempre calma, ela confere paciência, aquela paciência de quem sabe esperar, né? Porque está apoiada na inteligência, na compreensão das coisas, né? Tem certeza que as dificuldades vão chegar ao fim.
né? Aí a gente já vê o quanto a gente precisa subir, né, os degraus de luz, de aprimoramento, para nós mantermos o equilíbrio, né? Porque a fé raciocinada, gente, ela fortalece os nossos corações, ela dá força interior que nos ajudam nos ajuda a vencer as adversidades, né? Por isso que o conhecimento é fundamental. Né? Vocês acham que foi à toa que Jesus disse: Conhecereis a verdade e ela vos tornará livres? Não. Né? Momentos difíceis servem para edificar a fortaleza de ânimo em nossas almas, nas almas daqueles que procuram, que buscam se elevar. Né? O processo de aquisição de fé é trabalho cotidiano, persistente, perseverante. Aquelas pessoas de caráter mais fraco, que desanimam perante os obstáculos, elas demoram mais na construção do edifício da fé, né? Em seu próprio íntimo. Né? Muitas iniciam aí essa aquisição através da religião, outras por controle mental, desenvolvido pela meditação, pela vontade disciplinada. Né? Agora, ninguém vai edificar o santuário da fé no coração sem se associar com toda a alma naquilo que é belo e superior dentro da vida. Né? Então, para alcançar a divina construção, a edificação da fé, não basta só os primores intelectuais, não basta ter uma eloquência primorosa, né? Não basta o êxtase contemplativo, não basta desenvoltura, né, no campo da inteligência, não. Né? Porque grandes gênios aí de raciocínio são muitas vezes demônios da miséria e da morte. Né? Quantas pessoas aí utilizam sua inteligência para fazer aquilo que é errado, para matar, para corromper, né? A gente tem aí muitas pessoas que falam brilhantemente, né? Que têm uma eloquência primorosa, mas são palavras vazias. Por quê? Porque não afetam a própria vida dele. Muitos que ficam aí adorando Deus, né? Às vezes mergulham aí na preguiça, né? Não partem para o fazer, porque, gente, a gente precisa saber e fazer, né? Então, nós precisamos aprender a amar o trabalho que a eterna sabedoria conferiu a cada um de nós, onde nós estivermos, né? E nos afeiçoando à execução desse trabalho, né? Sempre mais nobre a cada dia. E aí sim a gente vai ser premiado pela grande compreensão, né? Pela bênção de toda confiança, de toda serenidade, de todo o engrandecimento do espírito. Olha, nós não devemos nos queixar se a fé ainda não coroa a nossa razão, né? Nós precisamos aprender a nos consagrar aqueles pequenos sacrifícios na esfera das nossas lutas diárias, das nossas obrigações cotidianas, né? À frente dos outros, né? Cedendo de nós mesmos o nosso melhor, exercitando a bondade, a tolerância, a paciência, né? Com otimismo por onde nós passarmos, plantando a gentileza, né? Movimentando-nos aí no ideal de sublimação que nós mesmos elegemos, né? Por alvo do nosso destino. E a gente tem que aprender sem preguiça a repetir para que a gente se aperfeiçoe. Né? Não vale nós nos fixarmos aí indefinidamente olhando nas estrelas e amaldiçoando as trevas que nos cercam. A gente precisa aprender a acender a vela da nossa boa vontade no chão da nossa pobreza individual para que as sombras terrestres diminuam e para aquele esplendor solar, né, para que a gente se sintonize com ele. Emmanuel diz que a tomada insignificante é o refletor da usina.
quando está ligada ali aos poderosos padrões de força, né? Você quer luz na sua casa, você aperta o botãozinho ali. Né? Você quer fazer seu computador funcionar, você liga na tomada. Né? Essa pequena tomadinha reflete aquela usina gigantesca. E é assim que a gente tem que agir. Né? Nós temos que aprender a nos confessarmos com Cristo nos nossos atos de cada hora e nos renovarmos com Jesus, né? Olha, gente, nós sofremos, sofremos, tudo sofre. Sofrimento é instrumento de aperfeiçoamento. Então a gente tem que aprender a sofrer feliz neste roteiro de vida que nós temos agora, auxiliando a toda criatura, servindo cada vez mais em nome do Cristo. E aí, de forma inesperada, nós vamos reconhecer a nossa alma inundada de uma alegria intraduzível, indizível, e por uma luz silenciosa, que é a luz do trabalho cristão, né? É porque o trabalho de comunhão com Jesus vai ter realizado em nós a sua obra gloriosa, né? E a fé perfeita e divina, como um tesouro inalienável, que vai brilhar conosco aí definitivamente incorporada à nossa vida e ao nosso coração. Para a doutrina espírita, gente, a fé necessita de uma base. Base que é a inteligência perfeita daquilo em que nós devemos crer, né? Vocês acham que Kardec falou à toa? Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade, né? Às vezes a gente ignora que a aquisição de fé é, em muitos casos, obra aí dos séculos, né? Jesus exaltou o poder da fé. Agora, a fé, ela não precisa ser grandiosa, algo fora do comum, ela precisa ser verdadeira. Ainda mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, uma semente tão pequenininha. Se ela for exercitada diariamente, se ela for plantada, né, no solo do nosso coração, no terreno da vida, ela vai crescer e ela vai ser capaz de trazer é, grande providência, né? Ou seja, de realizar coisas prodigiosas. Ela desloca montanhas, né? Ela faz aquela moreira, como está lá dito em Lucas, né? Faz uma moreira se desenraizar e ser transportada até o mar, né? Eu quero terminar as nossas reflexões aqui deixando um apontamento de Emmanuel que está no livro Fonte Viva, né, lá no capítulo 26, Obreiros da Fé. Emmanuel vai dizer assim: não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. Revelemos a nossa fé através das nossas obras, na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Vamos construir, edificar a fé no solo dos nossos corações, iluminado pela luz da razão. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até mais. Tchau.